Olá, sejam bem-vindos a este episódio 229 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, o historiador Rui Ramos. Eu chamo João Miguel Tavares e hoje vamos ao cinema, ou talvez seja melhor dizer que o cinema vem até nós. Porquê? Porque é impossível não falarmos disto. O filme Napoleão, realizado por Ridley Scott, estreou no final da semana passada e é um épico à moda antiga. Tem 2 horas e meia de duração. No final do ano, aparentemente, irá aparecer uma versão de 3 horas e meia numa das plataformas de streaming. O filme é protagonizado por Joaquin Phoenix, portanto temos um realizador muito famoso, um ator muitíssimo famoso e uma personagem histórica ainda mais famosa do que qualquer um deles. E o resultado é uma grande treta de filme. Não é o melhor momento não é. Nem de Ridley Scott, nem de Phoenix, nem de Napoleão. Nem Napoleão, exatamente. Entre a campanha da Rússia e este filme de Ridley Scott, Napoleão hesitaria. Bom, mas nós na verdade escolhemos este tema antes de tanto como eu termos ido ao cinema. E porque achávamos que ia ser um épico à moda antiga e que valia a pena relembrar Napoleão, mas depois de ver o filme chegamos à conclusão que ainda é mais importante fazer o programa, que era para explicar aquele Napoleão que as pessoas ao ver o filme não perceberam. Eu não consigo perceber, ou não consegui perceber o que é que Ridley Scott verdadeiramente queria com o filme, além de querer filmar cargas de cavalaria inventadas e gente a afundar-se no gelo e tal. Sim, numa espécie de alusão cinematográfica ao Alexander Nevsky do Eisenstein. Será que era isso? O ponto do filme era esse? Se for esse ainda, o pecado ainda é maior. Não sei, quer dizer, mas é muito difícil eu, por exemplo, conseguir perceber o que é que alguém que não conheça bem a história de Napoleão, da Europa no fim do século XVIII, princípio do século XIX, o que é que alguém percebeu daquele filme? Mas eu consigo te responder a essa, porque eu fui ver o filme com 2 dos meus filhos e eles saíram de lá tão entediados quanto eu, portanto ainda acho que não perceberam grande coisa. E não perceberam grande coisa. Pois, exato, às vezes ficamos com aquela sensação, dados os recursos que Ridley Scott teve, 200 milhões, de ser uma oportunidade perdida. Onde é que falhou? Falhou o argumentista, falhou o Ridley Scott, falhou o Phoenix, quer dizer, aparentemente falhou toda a gente, falhou o Napoleão também no fim. Quer dizer, portanto, o Napoleão também falhou definitivamente, mas olha... falhou. Enfim, mas ele provavelmente deixou de Napoleão ficará mais para... aliás, vamos aqui agora falar dele, do que propriamente o filme. Quer dizer, então vamos nos recentrar, como se costuma dizer. Bom, porque eu acho que a grande questão, e é também isso que justifica o filme, é uma pergunta que pode ser resumida assim: o que é que teve Napoleão para ser diferente de todos os outros? Ele foi imperador dos franceses apenas durante uma década, no início do século XIX, morreu desterrado e abandonado numa ilha no meio do Atlântico Sul, aos 51 anos. Na sua época não havia ainda fotografia, claro, nem cinema, muito menos televisão, e no entanto a história de Napoleão continua a fascinar-nos há mais de 200 anos e até a inspirar líderes militares e políticos e realizadores a fazerem péssimos filmes. Portanto, tudo isto. A minha pergunta é esta, Rui: porquê é que Napoleão foi diferente de todos os grandes líderes antes dele e porquê é que não houve outro Napoleão depois dele? Isso é uma questão interessante, quer dizer, o que é que Napoleão quis ser? E ele quis ser... ele tinha como referência figuras do passado, quer dizer, por exemplo, uma das cenas do filme, a invasão francesa do Egito, em 1798, portanto, há uma expedição francesa comandada por Napoleão ao Médio Oriente, ocupam o Cairo, avançam ocupam Gaza, avançam até à Síria, e é nítido aí, pelos testemunhos que temos, que ele julga que pode vir a ser um Alexandre o Grande. A conquista da Ásia, a conquista do Médio Oriente e depois da Ásia. Portanto, ele julga que pode ser Alexandre o Grande. Portanto, mais uma vez, a referência que ele tem é uma referência do passado, isto é, do grande conquistador, quer dizer, é isso que no Médio Oriente ele tem. Mas, por exemplo, quando em 1799, que é outra cena também do filme, ele dá o golpe de Estado e se torna primeiro cônsul da República Francesa, uma espécie de Presidente da República, o modelo dele
é o do presidente dos Estados Unidos, o do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Ele quer ser o George Washington da República Francesa, embora ele esteja enfim, ciente das diferenças entre os Estados Unidos, da América e a França. Mas nitidamente ele quer ser um George Washington. Um general também, o Washington também era um general, que depois se torna, fica à frente de uma república, como uma grande figura. Portanto, os seus contemporâneos também arranjam para ele referências, modelos do passado. Júlio César é um dos óbvios, é uma referência óbvia. Um general da República Romana que dá origem a um comandante e depois a uma sucessão de imperadores. Portanto, ele também é o César. Aliás, isso é referido no filme, quando alguém diz, as pessoas veem-no como César, como uma espécie de César. Portanto, digamos que ele referências teve modestas. Exato, sim. Mas ele tem um mapa na cabeça do que é que pode ser ou como é que pode ser visto. E depois ele cria mas alguém antes dele tinha ambicionado tanto desde o Império Romano? Achas que podes dizer que sim? Sim, nós podemos dizer que sim. E havia figuras próximas, quer dizer, quer na glória militar, quer grandes comandantes militares. O século XVIII francês tinha tido grandes generais que de alguma maneira ele podia emular. Havia figuras desde o César Borgia no século XVI, aquela ideia do ao César ou nada, quer dizer, aquela portanto, há toda uma série de figuras desde a antiguidade clássica que aspiram ao grande comando militar, à grande glória militar. E ao grande império. O que singulariza Napoleão é sobretudo o contexto, é o contexto em que ele opera, quer dizer, em que ele... onde ele tem esta oportunidade de vir a realizar um sonho que era um sonho literário, quer dizer, que nós percebemos, quer dizer, reparem, aquilo que leva Napoleão a imaginar-se este grande conquistador militar, etc., são aquilo que ele lê na sua infância e na sua adolescência. São os livros. Portanto, e isso eram os livros que tinham sido lidos por gerações e gerações antes dele, desde a antiguidade. Quer dizer, ainda era um tempo em que os líderes eram feitos através da leitura e dos livros. Sim, a grande iniciação à política é feita através da história ainda, não das ciências, não enfim, de ciência política, outra coisa, é feita através da história, é lendo livros de história que as pessoas julgam que são iniciadas à política. E uma das coisas que Napoleão faz é ler essa literatura toda, os comentários de Júlio César, isso tudo. Portanto, ele tem isso na cabeça. Ele foi um grande leitor e um tremendo escritor, não é? Ele escreve imenso. Ele escreve imenso, cartas e cartas. Uma parte é ditado, mas isso é uma maneira de escrever que naquela altura também era muito corrente, ditar a alguém que depois tomava nota e dava forma final àquilo que ele ia dizendo. Portanto, ele tem isso na cabeça e depois cria aquela figura, ele próprio cria depois uma figura que vai inspirar outros. Quer dizer, por exemplo, todos aqueles líderes das independências latino-americanas, aqueles chefes militares como Simão Bolívar, etc., é óbvio que eles estão a olhar, que eles têm presente Napoleão, quer dizer, um general que também chegou a grandes cargos no Estado e criou uma espécie de quase um mundo imaginado por ele. E, portanto, ele tem essa referência, eles têm essa referência, como vão ter depois todas as gerações a seguir. Quer dizer, por exemplo, é óbvio num romance como Le Rouge et le Noir, o Vermelho e o Preto, de Stendhal, que é um escritor francês contemporâneo de Napoleão, e dá uma ideia do impacto da história napoleónica naqueles jovens todos, quer dizer, que olham para o imperador, conhecem a história do imperador, e que de alguma maneira o querem imitar na ambição, na audácia, no rasgo. Quer dizer, ele cria isso. Ele de repente, numa sociedade que até então tinha sido uma sociedade, isso é que é talvez uma sociedade de hierarquias, de tradição, de reverência, ele de repente diz, não, o caminho é a irreverência, é o rasgo, é o brilho, é o gênio, é fazer as coisas de uma maneira diferente. Portanto, é isso que ele cria, esse personagem que de alguma maneira inspira depois gente na literatura, na arte, quer dizer,
os tipos que vão ser, aquela gente vai ser revolucionária na literatura e na arte, tem o modelo napoleónico. Não vamos escrever como os nossos antepassados, vamos escrever de uma maneira diferente. Ou seja, ainda que derrotado, ele é efetivamente, nesse aspecto, como ícone, um profundo vencedor. Não, é um grande vencedor. Em 1840 ele morre em Santa Helena, no Atlântico Sul, em 1821, em 1840 os seus restos mortais voltam à França, é sepultado nos Inválidos, em Paris, e aquilo é um grande momento, quer dizer, uma espécie de uma consagração enorme do herói, do grande herói, da grande figura da história de França. Quer dizer, de repente há Luís XIV, há Napoleão, quer dizer, e Napoleão fica, e depois, claro, o Segundo Império, com o seu sobrinho, neto Luís Napoleão, encarrega-se de decorar Paris, como nós a conhecemos hoje, com imensas referências bonapartistas, não é? Sim. Não falta Napoleão em Paris. Não, quer dizer, e em vários outros. E claro, ele é uma figura, ele é também depois uma figura que é uma figura da história de muitos outros países europeus, isto é, da história portuguesa, da história de Espanha, da história de Itália, da história de... Só para avisar, se algum português for, ou espanhol for ver o filme, não esperem nada de Península Ibérica. Aparentemente o Ridley Scott, que fez tantos quadrinhos, tantos cromos, o da Península Ibérica, não há invasões napoleónicas. Não houve invasões. Não, pronto. Então, mas enquadra-me essa história, Rui, porque estamos a falar de alguém que, lá está, esteve ativo, digamos assim, entre 1793 e 1815. Publicamente, portanto, aquilo aliás, menos de 20 anos. O filme não começa ou antes, começa no ano de 1793 com a execução da Rainha Maria Antonieta. Ele coloca Napoleão como um dos espectadores da execução. E depois passamos imediatamente para aquela que é o momento em que ele se começa a destacar. Nós estamos a falar de alguém que tem 24 anos, em que se começa a destacar, que é o cerco da cidade de Toulon, no sul da França. Portanto, a cidade revoltou-se contra a República Francesa, uma cidade que tem os realistas e os ingleses, e sobretudo a Marinha Inglesa está a apoiar os revoltosos. O governo republicano em Paris não sabe exatamente o que fazer para, enfim, resolver o problema, e é Napoleão, este jovem oficial de artilharia, ótimo em matemática, que isso era sempre a coisa que ele se tinha destacado nos seus estudos, era um ótimo matemático. É Napoleão que imagina a maneira de acabar com aquele problema em Toulon. Portanto, ele começa aí. E depois o filme basicamente é uma série de quadros até 1815, portanto, durante quase mais de 20 anos, quadros da vida de Napoleão Bonaparte, quer dizer, a sua participação ou o seu papel em sufocar as revoltas contra a República Francesa, depois em Paris. Ele, em determinado momento, é o comandante das forças em Paris. Mais uma vez aí o lado ousado dele, quer dizer, ele tinha visto aquela política parisiense desde 1789, desde a Revolução, ser dominado por multidões que assaltavam palácios, que vinham para a rua, contestavam. Quer dizer, ele percebe uma coisa simples, aliás, que o seu protetor nessa altura também percebeu, o Barras, percebeu, que é, isto só acontece porque ninguém lhes faz frente a esta gente. Quer dizer, isto é, não há coragem para fazer frente. Foi assim que a antiga monarquia de Luís XVI caiu, quer dizer, isto é, ninguém teve coragem para fazer frente à multidão. E Napoleão é precisamente aquele que põe os canhões e dispara sobre a multidão, e acaba-se as revoluções, as pessoas fogem todas e acaba-se aquilo. Portanto, é mais uma vez a ousadia de fazer aquilo que ninguém tinha tido coragem até então de fazer. E depois, claro, o filme salta depois o papel um momento fundamental da história napoleónica, que é as campanhas de Itália. Isso salta, não aparece. Não é só a Península Ibérica que é discriminada. A Itália não aparece. É um momento fundamental da história dele. Aí, aos 20 e poucos anos, ele tem o comando de um dos exércitos da República, o Exército de Itália. Portanto, é dado a um indivíduo que tem 20 e tal anos, quer dizer, portanto, para ele comandar. E a partir desse momento ele tem forças suficientes para, se quiser tomar o poder em Paris verdadeiramente. Começa a ter, isso acontece em Itália. Sobretudo porque os líderes
os novos líderes da Revolução em Paris, da República Francesa, começam a perceber que para se manterem no poder precisam da força militar, é o exército que os pode manter, e para isso contam com um comandante que desde a campanha de Itália se tinha começado a tornar uma celebridade. E isso tem a ver também não apenas com o que ele faz no campo de batalha, mas com aquilo que ele também faz fora do campo de batalha em termos de comunicações. Ele dá tanta atenção àquilo que se passa em termos de operações militares como aquilo que se passa em termos de imprensa, quer dizer, os seus relatórios, os seus comunicados, a sua correspondência. Portanto, ele faz sempre, ele percebe sempre que as batalhas não se ganham só no campo de batalha, mas ganham-se também na imprensa. Nesse aspecto era um homem moderno também. Muito moderno, quer dizer, muito moderno. Não era o único que fazia isto, não era o único que quem tinha ocorrido isto, quer dizer, já havia outros que tinham também percebido isto, mas ele fala de uma maneira sistemática e, sobretudo, tem o interesse dos próprios... Ele não está a remar contra a corrente, digamos assim. Quer dizer, esta República Francesa, que é o resultado da Revolução, é um regime tão frágil que, de facto, precisa dele. Precisa de alguém como ele e é ele que aparece. E, portanto, eles também o ajudam imenso. Isto é, no filme temos aquele Barras, que é verdadeiramente o cérebro do chamado Diretório, que era o órgão dirigente da República Francesa a partir de 1794, 1795, e Barras nitidamente é um protetor de Napoleão, até ao dia em que Napoleão percebe que Barras depende tanto dele que ele não precisa de Barras para nada, quer dizer, isto é, ele pode tomar o poder sozinho. Isso acontece depois da expedição ao Egito. Ridley Scott preferiu o Egito à Itália, provavelmente por aquela cena de disparar contra as pirâmides. Que também, segundo consta, também não aconteceu? Não tenho noção. Não foi quer dizer, assim. Tal como aquela cena com a múmia, que tem alguma graça, mas que, aliás, é um bocadinho injusta. Tens que explicar qual é que é a cena. Bom, a cena com a múmia é ele pede para abrir um túmulo, não é? Portanto, de uma múmia de um faraó e olhou de frente muito demoradamente. Há ali uma série de coisas que não estão muito corretas. Quer dizer, primeiro, o sarcófago é aberto e a múmia já está sem as ligaduras. Portanto, enfim, também é um bocadinho estranho. E depois, mas o mais interessante é que aquilo não é provável porque Napoleão quis dar à sua expedição ao Egito uma dimensão científica também. Levou uma série de estudiosos. Sim, isso foi fundamental. E, portanto, nunca iria... Isto é, ele era um homem... Isso é um ponto importante. Ele ali é apresentado como alguém sem sensibilidade para as coisas da história. Sim, e era ao contrário. Não é? Bruto, ele era um erudito. Ele era alguém que extraordinariamente lido e interessado cientificamente, portanto nunca se comportaria daquela maneira perante um artefacto, perante um objeto histórico. Portanto, isso seria... Mas, quer dizer, temos portanto, a expedição ao Egito e depois temos a tomada do poder em 1799, quando ele se torna o primeiro cônsul, portanto uma espécie de, na prática, presidente da República Francesa. Aliás, houve uma hesitação se deveria haver uma presidência ou não, e depois decidiram que não devia ser presidente e foram buscar um outro título, que era um título romano. Portanto, esta República Francesa está a imitar Roma, aliás, até nos cortes de cabelo, nos vestimentos, na arquitetura, em tudo, e escolheram este cônsul, os três cônsuls, até para haver mais do que um, embora houvesse um primeiro, que é Napoleão, que tem 30 anos. Ele tem 30 anos neste momento. Uma coisa que não se explica no filme, Rui, verdadeiramente, é a ascensão de Napoleão, porque o Ridley Scott opta, de facto, por andar aos saltos entre episódios e as coisas ficam muito desconexas. Eu gostava também que tu explicasse um pouco isso. O filme é esta sequência de cenas que, por vezes, não têm ligação entre si. Quer dizer, é como se fosse... Havia livros no século XIX que tinham... romances, por exemplo, que tinham... gravuras de determinadas cenas da intriga, da história. E aqui o que temos é as gravuras sem o livro, digamos assim, quer dizer, sem o resto da história. Eu tenho a ideia que haveria outra maneira de contar a história, menos estática,
sem ser uma espécie de sucessão de quadros vivos, tableau vivant, quer dizer, em que agora vamos fazer Austerlitz, agora vamos fazer Tilsit, agora vamos fazer Waterloo, quer dizer, e não há ligação, não há uma narrativa contínua. E o próprio Phoenix está com uma espécie de quase underacting para mostrar que é um grande ator e parece que é uma personagem que não se envolve com as outras, difícil, fala pouco. Nós temos este Napoleão pouco charmosa. Este Napoleão taciturno, sem jeito, angustiado, o que tira um bocadinho de sentido à história, quer dizer, porque ele não era assim. Não, e não se percebe como é que este homem de meia idade, que começa com meia idade logo em 1793, mas já lá vamos aí, mais ou menos depressivo e pouco comunicativo, chegou onde chegou. Quer dizer, isto é, como é que ele venceu batalhas, como é que conquistou o poder, como é que atraiu Josephine de Beauharnais. Isto é, não há carisma. Falta aqui o caráter de Napoleão, a personalidade de Napoleão, a personalidade que os contemporâneos atribuíram a Napoleão. Isto é o lado brilhante, inventivo, erudito, imprevisível. O Phoenix representa Napoleão como alguém que não consegue comunicar nem ser compreendido. Ora, Napoleão conseguia comunicar e foi compreendido. Esse é que é o ponto. Quer dizer, portanto, é alguém... aliás, basta ler as memórias de Santa Helena, dos seus contemporâneos, aqueles que estiveram depois de 1815 em Santa Helena, na ilha de Santa Helena, com ele e que conversaram com ele e registaram essas conversas. Ele era um conversador espantoso, quer dizer, brilhante, cheio de ideias, engraçado, com um espírito de humor extraordinário, até para até às vezes virado contra ele próprio. Portanto, era alguém empático, quer dizer, alguém com que era possível simpatizar. Pode-se dizer, bem, mas isto eram partidários dele que estavam a tentar mostrá-lo simpático, mas não, ele é capaz de entusiasmar audiências, auditórios, mesmo que seja 3 ou 4 pessoas que estão a conversar com ele. E o filme, de alguma maneira, e o Joaquin Phoenix, a maneira também como interpreta Napoleão, digamos que renuncia a tentar mostrar qualquer carisma. Diz, não, isso tudo é como se dissesse aí, não, isto é tudo mito, ele de facto era um tipo carrancudo e aborrecido e desinteressante. Esse é o que ele era. Quer dizer, isto torna a história que o filme quer contar mais ou menos incompreensível. Sim. Olha, mas lá está, ele não explica as origens de Napoleão, e a ideia que dá é que é um militar que não veio de lado nenhum. Não é bem assim. Não é nada bem assim. A frase da promoção do filme, que é veio do nada para conquistar o mundo, ele não veio do nada. Quer dizer, ele não veio do nada. Ele é de uma antiga família... Não veio de muito, não é? Não, mas também não veio do nada. Não, mas vamos perceber qual era a diferença. Quer dizer, ele veio de uma antiga família aristocrática italiana, que está estabelecida na ilha da Córsega. Ele tem memória disso, quer dizer, eles têm a memória disso, da importância que eles tinham tido em Itália, da importância que tinham tido na Córsega. Portanto, ele tinha uma noção, não era uma família desconhecida, não era nada, era uma família com história desde há muito tempo, e Napoleão tinha muita consciência e muito orgulho. Mesmo que naquela altura história não tivesse poder, não é? Sim, não, ele é uma família que não é da grande aristocracia, não é uma família muito rica, mas Napoleão estuda. Não era uma família rica. Não era uma família rica, mas não era muito rica. Obviamente era rica, não era muito rica. Quer dizer, mas ele estuda nas escolas militares da elite em França, onde ele era o mais pobre, como ele diz, quer dizer, mas ele estava entre gente riquíssima, quer dizer, entre os grandes aristocratas, quer dizer, portanto ele era o dos mais pobres, quer dizer, mas era dos mais pobres dos mais ricos, quer dizer, digamos assim. Portanto, ele tem essa educação e depois, como já aqui referimos, ele também tem um imaginário extraordinariamente rico, que é das leituras que faz. Ele é incrivelmente lido, muito mais lido do que qualquer daqueles que o encontram, o que o torna distintivo imediatamente. Isto é, ele desde muito novo que lê, escreve literatura, escreve romances, escreve histórias, escreve comédias, escreve ensaios, escreve uma quantidade, enfim, aliás, ele passa a vida toda dele, a maior parte da vida dele é passada a escrever, aliás, mais do que propriamente até a combater ou coisa assim, ele passa o tempo a escrever. Portanto, ele tem o imaginário dele, como já referimos aqui, é o imaginário de César, de Alexandre o Grande, etc. Portanto, na cabeça dele essa grandeza já lá está toda. Certo, mas só estava na cabeça dele, ok? Isto podemos a gente admitir, não é? Ele não estava destinado para ser um soberano. Não, ele não está destinado, ele não faz parte... Antes de 1789, naquela Europa antes da Revolução Francesa, a soberania está reservada às dinastias.
às famílias reais, às famílias daqueles que são reis. Portanto, Napoleão não era não fazia parte de uma destas famílias reais. Portanto, não estava destinado, antes de 1789, a ser rei ou imperador ou qualquer coisa que fosse. Mas depois de 1789, depois da Revolução Francesa, também não estava. E não estava porquê? Porque uma das coisas que a Revolução faz é localizar a soberania, o poder dos reis, localizá-lo em assembleias representativas. A partir de 1789, a Assembleia Nacional, depois a Convenção, depois de 1792, e os seus comitês de governo da República. Portanto, aí também não havia lugar para um soberano. Portanto, Napoleão, quando se afirma como soberano, como imperador, ele está a romper com o antigo regime, com o regime de antes de 1789, porque ele não fazia parte de uma família que tivesse como destino ser rei ou imperador, mas também está a romper com a Revolução, porque a Revolução não tinha previsto que a soberania ia ser exercida por um indivíduo outra vez. Portanto, ele está-se a afirmar outra vez, como dizer, eu sou soberano, um indivíduo é soberano outra vez na República Francesa, depois da Revolução. Mas isso não se faz sozinho e apenas com muita força de vontade? Não, o Napoleão do filme é um Napoleão solitário quase. Às vezes percebemos que tem família, mas às vezes a família não está lá identificada. Também não tem uma espécie de importância, quando é uma coisa fundamental na vida dele. E Napoleão, a história de Napoleão é a história de um grupo. Primeiro, o grupo familiar dele. Ele tem muitos irmãos e muitas irmãs e todos esses irmãos e irmãs vão desempenhar papéis políticos durante o período em que ele é primeiro cônsul e imperador. Para ilustrar a palavra nepotismo, está aqui um excelente exemplo. É o regime nepotista ao máximo. Quer dizer, o irmão de José, o irmão mais velho dele, ele fala o rei de Espanha, depois fala o rei ele tinha feito rei da Holanda, depois rei de Salvo, depois rei de Espanha. Portanto, a família vem com ele, quer dizer, a família vem toda com ele, a mãe, a Letícia Bonaparte, que lá aparece também no filme, é uma figura também importante. Portanto, isto é um clã que vai ocupar o poder. Portanto, ele nunca está sozinho. Aliás, vê-se isso na tomada do poder em 1799, essa cena, no filme mostra o papel do irmão a ajudá-lo, quer dizer, portanto, ele não é um personagem solitário, mas o irmão aparece aí, pois não aparece em mais nenhuma cena, portanto não se percebe qual era a relação dele com o irmão. E depois ele faz parte de uma geração de jovens como ele, uma geração de políticos, jovens militares, a quem a Revolução de 1789 em França e sobretudo depois as guerras da Revolução a partir de 1792, quando a República Francesa entra em guerra com as outras potências europeias, tudo isso cria lugares que nunca estariam ao seu alcance antes de 1789 e que eles vão ocupar. Portanto, Napoleão não é o único que subitamente se vê general, se vê líder político aos 20 e tal anos. Quer dizer, há uma quantidade enorme de gente com ele e ele trata essa geração como os seus camaradas. Quer dizer, portanto, por exemplo, em 1804, quando ele se torna imperador dos franceses, ele cria, no meio de 18 generais, no meio aos marchais do Império. Portanto, uma espécie de figuras máximas militares do Império. E todos eles são ou da idade dele, isto é, com 30 e poucos anos, ou até mais novos do que ele. E alguns deles, sim, vêm mesmo já daquilo que no antigo regime seria do nada. Nem sequer vêm de famílias aristocráticas como Napoleão. São filhos de sapateiros, filhos de gente dos mistérios, soldados que se destacaram e que chegaram a estas posições e que, de repente, aos 30 e tal anos, se veem marchais e depois príncipes, duques, isto é uma... E esta gente que rodeia, e reparem, são sempre 20 e tal... É um nepotismo por um lado, mas por outro lado também permite a ascensão social de muita gente. Não, há muita gente, e a ocupação dos lugares de desfia por esta gente que vem de fora e que vem com Napoleão. Portanto, Napoleão não está sozinho. Tem estes 20 e tal, eles são 26 marchais do Império no fim, há sempre 20 e tal em atividade, porque há uns que morrem, outros, etc., em batalhas e coisas assim. É gente que arrisca imenso, eles de facto têm tudo
e depois podem perder tudo no dia seguinte, depois da batalha, onde acabam por morrer. Portanto, era gente que metia a mão na massa, de facto. Mas que sim, que se tornaram ricos, a quem o Estado francês dá imenso dinheiro, propriedades, etc. Quer dizer, portanto, eles têm isso. Há alguns que chegam bastante longe, um deles, o Marechal Bernadotte, torna-se rei da Suécia e os seus descendentes ainda são reis da Suécia atualmente. Portanto, é um marechal. Isto é, temos uma família real na Europa que descende de um marechal francês de Napoleão, um colega de Napoleão. Mas quando nós vemos o filme, na verdade, ali só parece haver um jovem, que é o Czar Alexandre, não é? Esse parece-me um dos maiores erros do filme, no sentido em que torna a história incompreensível e não lhe permite contar uma história muito mais interessante. Os atores, quase todos eles, menos a atriz que interpreta Josephine, ou o Czar Alexandre. O Czar Alexandre, reparem que no filme parece ter metade da idade de Napoleão. Parece filho de Napoleão. E não, ele tinha menos 8 anos do que Napoleão, quer dizer, mais ou menos da mesma idade. Isto é, todos os atores são demasiado velhos para os personagens, embora alguns deles se pareçam com os personagens, como por exemplo o Talleyrand, o ator que interpreta Talleyrand, ou mesmo o ator, o Rupert Everett, que interpreta o Duque de Wellington, é parecido fisicamente, mas parecido com versões mais velhas deles. Eles nesta altura, na altura da história, eles são muito mais novos. Quer dizer, o Napoleão tinha 24 anos durante o Cerco de Toulon em 1793. Isto não era o Joaquim Phoenix com quase 50 anos, quer dizer, tinha 24 anos. Tem 29 anos durante a expedição ao Egito, em 1798. Tem 30 anos no golpe de Estado que o torna primeiro cônsul da República Francesa. Tem 35 anos quando se faz imperador. Quer dizer, portanto, não é um homem de meia-idade, não é um velho. É gente muito nova, imensa gente nova, quer dizer, que chegou, quer dizer, que aproveitou o vazio criado pela Revolução para ocupar o poder, para chegar à frente. E o teu problema não é propriamente a fidelidade histórica, não é? Não, eu não estou... essa falta de energia, porque essa energia existia, não é? Não, eu estou disponível, eu em história, quer dizer, os filmes históricos admito que não são livros de história, quer dizer, e portanto eu admito que eles possam fazer imensa coisa. Gosto imenso de Marie Antoinette, de Sofia Coppola, quer dizer, que introduz música rock no Palácio de Versalhes no século XVIII, quer dizer, mas por exemplo, é historicamente interessante porque dá uma ideia, a Marie Antoinette, dá uma ideia do aspecto juvenil de toda aquela história. Isto é, nós de repente percebemos que são são miúdos. Isto é, o rei Luís XVI, a rainha, são miúdos, são literalmente adolescentes, quer dizer, miúdos, quer dizer, portanto, e eu acho que é precisamente essa dimensão que seria surpreendente e interessante hoje em dia, que é tirada à história de Napoleão, é que também são miúdos, quer dizer, é que também é uma história de gente muito nova, tinha uma consciência da enorme convulsão política, social e cultural de que eles eram o produto, e até do caráter efêmero das posições de que desfrutavam. Eles eram verdadeiramente sobreviventes. A Josephine, literalmente, ela em 1794 é libertada da prisão onde estava à espera de ser executada. Aliás, no filme ela aparece com o cabelo cortado, que, enfim, das mulheres que iam ser guilhotinadas, quer dizer, portanto, tinham o cabelo cortado. Portanto, eles não têm nunca a certeza de que vão sobreviver, isto é, por um lado estão ameaçados pela disputa violenta do poder durante a Revolução. O filme aí também mostra isso, quer dizer, os golpes entre eles e as execuções. Por outro lado, pela concorrência da antiga aristocracia que está exilada, os chamados imigrados, apoiados pelas potências europeias e que esperam vir a recuperar os lugares. Portanto, eles têm a ideia de que há gente que quer tirar os lugares e que entre eles próprios, a luta entre eles próprios pode resultar na morte ou na despromoção de alguns deles.
O Napoleão tem também essa experiência. Ele era, em 1794, ele era protegido por um irmão de Robespierre, Augustin, quando os robespierristas são derrubados no fim do terror e executados. Napoleão também é preso e podia também ter sido executado. Quer dizer, por acaso não é, quer dizer, mas podia também ter sido. Aliás, ele tem uma consciência tão grande disso que em Santa Helena, depois de 1815, quando ele está já exilado, ele diz que não guarda rancor contra aqueles que o abandonaram em 1814 ou em 1815. E eles dizem, ele diz, eles abandonaram porque viram que eu ia perder. Isto é, eu não perdi porque eles me abandonaram, eles abandonaram porque eu vi que eu ia perder. E ele diz, compreensível. Ele achava, sim, ele achava, ele diz, sim, aliás, ele tem uma expressão fantástica, ele diz: os vícios e as virtudes são de circunstância, quer dizer, sim, as pessoas são virtuosas ou viciosas conforme as circunstâncias. Portanto, ele admitia que naquele ambiente que tinha sido criado pela Revolução Francesa a partir de 1789, de grande instabilidade, de grande convulsão, de caos, as pessoas tomassem o partido, sim, que lhes parecia o mais propício, e muita gente tinha estado com ele quando ele ganhava e tinha-o abandonado quando ele tinha perdido. Deixa só enquadrar isso para quem não tem de cor a história de Napoleão na cabeça, que há uma espécie de duas derrotas de Napoleão. Uma primeira, depois da fracassada invasão da Rússia, em que Napoleão é exilado ainda na ilha de Elba e depois ele regressa, consegue outra vez agrupar parte das tropas e parte de França atrás de si, e depois é definitivamente derrotado em Waterloo. Exato. E aí sim é exilado na ilha de Santa Helena, portanto no meio do Atlântico Sul, rochedo abandonado onde ele acaba por morrer. E é precisamente, ele tem essa noção, isto é, de gente que o abandona em 1813, 1814, quando ele abdica pela primeira vez. Ele depois vai para a Ilha de Elba, e quando regressa à França em 1815, muita dessa gente volta a estar com ele, e depois ele perde a batalha do Waterloo e eles abandonam-no outra vez. Portanto, ele tem a noção de... Que é mesmo assim, não é? Mas ele tinha feito também, ele tinha feito a mesma coisa, quer dizer, ele tinha feito a mesma coisa durante o percurso dele. Isto é, tinha estado com aquelas pessoas que o podiam ajudar, e quando essas pessoas deixaram de o poder ajudar, ele ia-os abandonando, quando não era o caso dele próprio os derrubar, como fez a Paul Barras em 1799, o seu protetor, o que tinha, aliás, tinha-lhe apresentado Josephine, tinha-o promovido a grande figura militar da República, e é esse precisamente que é esse Paul Barras que Napoleão derruba em 1799. Olha, entretanto, derrubaram-nos também já o tempo. Nós temos que ir embora. Para quem nos está a ouvir em FM, eu despeço-me aqui e até para a semana. Os outros, como de costume, podem nos ouvir, continuar esta conversa em podcast. Rui. E é a partir desta enorme instabilidade, deste caos, que Napoleão se torna importante. Ele torna-se importante porque ele quer a estabilidade, ele desenha imagina uma política de estabilidade. A política de estabilidade que ele impõe a partir de 1799, quando se torna o primeiro cônsul. Essa estabilidade assenta muito na conciliação do antigo e do novo, isto é, do antigo regime, da antiga monarquia francesa, e da Revolução, da Nova República. Ele, por um lado, como imperador, a partir de 1804, ele mantém as instituições da Revolução, a Assembleia Representativa, as eleições, as leis iguais para todos, por exemplo, o Código Civil, que é obra dele, mas submete tudo isso a um soberano, a um imperador, a um chefe de uma dinastia, de uma nova dinastia, que se procura aliar às antigas dinastias europeias. Ele depois de divorciar Josefina em 1810, acaba por casar com uma filha do imperador da Áustria, uma princesa da família Habsburgo, não só para poder ter um filho, mas para se ligar definitivamente às outras grandes famílias, às antigas dinastias. Isto é, ele tem um filho que é filho dele e é também descendente dos Habsburgos, isto é, dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, ele quer o rei de Roma, que é o título que ele dá ao filho, ele próprio é a fusão do antigo e do novo, esse filho. Quer dizer, digamos que Napoleão, ele vê-se como o antepassado do seu filho. Quer dizer, ele está a criar uma nova dinastia. Ele ainda vinha
de fora, quer dizer, mas o filho dele e é filho de uma princesa Habsburgo. Sim. Portanto, aquele filho é muito importante. Já é um aristocrata verdadeiramente, é sangue azul. Digamos, é filho de um comandante que se impôs pela sua glória militar, mas é filho também de uma antiga família reinante na Europa. Portanto, ele faz estas conciliações, ele concilia também a liberdade de consciência, a liberdade de culto, com uma concordata com a Igreja Católica, em 1801, em que restabelece o papel político do clero católico, vê-se isso na coroação dele, lá está o Papa, embora ele não permita que o Papa lhe ponha a coroa na cabeça, é ele que se coroa a si próprio, mas o Papa está lá. Portanto, ele faz... Essa cena é uma cena que dá a ideia, para quem conhece a história, provavelmente vendo o filme não se percebe isso, que é a conciliação do antigo e do novo. Quer dizer, ele tem ali o Papa, mas ao mesmo tempo, portanto, representando o antigo, mas é o novo que se impõe na medida em que ele se coroa a ele próprio. Ele mantém a igualdade perante a lei, mas cria um sistema de educação centralizado, que é uma das coisas onde ele investe mais nas suas grandes escolas, nas suas universidades, para criar uma nova elite administrativa e científica, portanto, uma nova aristocracia científica criada pelas suas escolas, e de alguma maneira o que ele cria são as instituições do que vai ser o Estado liberal do século XIX, só que aquilo que vai ser depois o Estado liberal aparece pela primeira vez, essas instituições aparecem pela primeira vez no quadro de um Estado autoritário. Porque, basicamente, o Império é uma ditadura militar. Napoleão é um ditador militar. Uhum. É isso que ele é. Está à frente de um Estado centralizado, policial, historicamente agressivo. Mas, ao mesmo tempo, iluminado. Não é? Sim, no sentido em que ele traz a revolução à Europa, quer dizer, ele muda, ele não se limita a conquistar países, ele muda-lhes as leis, dá-lhes novas constituições, uma parte escritas por ele próprio ou com os colaboradores dele. Portanto, ele trabalha imenso entre batalhas no caminho, quer dizer, portanto, vai trabalhando, vai escrevendo. A famosa história do iluminismo a cavalo, não é? Sim, e escreve coisas, exatamente, coisas espantosas, quer dizer, antes de uma batalha escreve os estatutos do teatro francês, quer dizer, antes da batalha escreve aquilo, quer dizer, portanto, ele faz imensas coisas, ele trabalha imenso, mas há uma coisa interessante aqui. Nós identificamos a Revolução Francesa de 1789 com a sua trilogia Liberdade, Fraternidade e Igualdade, mas isso não é o resultado da Revolução no imediato. O resultado da Revolução no imediato é um regime de terror entre 1792 e 1794 e depois uma ditadura militar cujo fracasso, aliás, depois vai dar origem à restauração da monarquia em 1814. Portanto, ele tem esta ideia de uma conciliação, que a única maneira de arranjar estabilidade na Europa, estabilidade política, estabilidade social, é conciliar o antigo e o novo. Agora, há um problema nesta conciliação, que é ele próprio, o protagonista dessa conciliação. Quer dizer, ele é um... E aí é preciso ter noção do que é que Napoleão e a sua geração eram. Quer dizer, eles eram estes homens novos que tinham chegado a estas posições, que não tinham os estatutos fixos nem herdados das aristocracias da antiga monarquia. Portanto, eles tinham dependido sempre da sua habilidade e da sua sorte. Era isso que os tinha levado a estas posições. E, portanto, estavam condenados a ter de provar constantemente que a habilidade e a sorte não os tinham abandonado. Portanto, essa é uma explicação, digamos, para o frenesi napoleónico, quer dizer, a necessidade de constantemente afirmar-se através de uma agressividade militar, porque essa agressividade militar é a fonte da sua legitimidade. Isto é, Napoleão só pode ser aceito pelas outras potências europeias e mesmo dentro de França pelas outras figuras da sociedade francesa, enquanto continuar a provar que tem aquela enorme capacidade militar que o projetou para o primeiro lugar. Ele tem constantemente de provar isso. Napoleão não seria Napoleão sem as guerras napoleónicas. Sem as guerras napoleónicas. A guerra é uma parte importante da sua... É a fonte da sua legitimidade. É aquilo que prova, que faz com
que lhe seja reconhecida uma espécie de grandeza, é aquilo também que o torna objeto de adesão popular, isto é, dos soldados, das populações, este grande comandante constantemente vitorioso. Portanto, ele vive desse mito do grande, do invencível, quer dizer, do filho da vitória, quer dizer, daquele que ganha sempre. É como se a vitória aqui se tornasse uma fonte de legitimidade, como eram as antigas dinastias e como vão ser depois as eleições nos regimes democráticos. Quer dizer, aqui a vitória nas batalhas é a prova do direito a dominar, a governar. É essa a prova com Napoleão. Aquilo que ele faz, as guerras que ele faz, basicamente são guerras para afirmar a supremacia da França na Europa, e nesse aspecto são guerras que vêm um bocadinho digamos que na corrente da história francesa. O rei Luís XIV, no fim do século XVII, no princípio do século XVIII, já tinha feito guerras, aliás, nos mesmos locais de Napoleão, também para afirmar a supremacia na Europa, e com os mesmos resultados. O resultado é que todas as outras potências europeias tendem a unir entre si em grandes coligações para resistir à França. Fizeram isso contra Luís XIV, vão fazer isso contra Napoleão, e contra Napoleão tem o apoio da Inglaterra, a maior potência naval do mundo nessa altura e também uma das grandes potências financeiras, e aquilo que Napoleão faz no princípio do século XIX é tentar convencer os outros Estados europeus a abandonarem, a resistirem à aliança inglesa e a unirem-se a ele para uma política europeia, quer dizer, que é isso que ele quer, uma Europa. Ele pensa na Europa, e essa é também outra coisa nova dele. Isto, ele diz: eu quero uma Europa com as mesmas leis, e que toda a gente possa circular de um país para o outro e encontrar a mesma moeda, a mesma lei, tudo a mesma coisa. Portanto, é o precursor da União Europeia? Sim, ele é o grande precursor da União Europeia, digamos assim. Quer dizer, é esta ideia de uma Europa unida outra vez, através das instituições, através das mesmas leis, através do poder da França. Ele tenta obter poder por isso através da guerra, e de uma maneira nova de fazer a guerra. Constantemente busca batalhas decisivas. Quer dizer, no século XVIII tinha-se feito guerras de manobras, quer dizer, os exércitos geralmente faziam manobras até adquirir posições de vantagem e tentava-se lutar o menos possível. Napoleão tenta lutar, isto é, tenta destruir, derrotar o exército contrário. Isso é novo. E falo, digamos, usando meios pouco comuns, isto é, arriscando muito, tornando-se imprevisível, quer dizer, tendo rasgos, quer dizer, fazendo aquilo que não se devia fazer, fazendo às vezes até o contrário do que era recomendado que se fizesse, e portanto torna-o um adversário no campo de batalha extraordinariamente difícil de lidar com ele, porque nunca se percebe o que é que ele vai fazer. E durante a campanha de 1813-1814 em França, uma das regras dos exércitos aliados que estão a combater Napoleão é basicamente evitar confrontos com exércitos comandados em pessoa pelo imperador. As regras é, se o exército é comandado por Napoleão em pessoa, evitar qualquer confronto. Porquê? Porque nunca se sabe o que é que ele vai fazer. Portanto, isto é, tentar atacar os exércitos franceses que são comandados por outros generais, generais com a mesma escola dos generais aliados, isto é, dos generais prussianos, ingleses, etc. Portanto, adivinham, se está um monte, já toda a gente percebe que vão tentar conquistar o monte para ficar na posição de vantagem. Portanto, é tudo previsível. Com Napoleão nunca se sabe. Isto é um monte, mas de repente ele não vai para o monte. Certo. O que é que o homem vai fazer? Ninguém sabe. Quer dizer, e isso torna um fator de perturbação nas batalhas que faz com que o Duque de Wellington, por exemplo, fizesse um cálculo e dissesse, bem, Napoleão valia cerca de 40 mil homens. Quer dizer, se um exército tinha 100 mil homens, se estivesse comandado por Napoleão era como se tivesse mais 40 mil. Quer dizer, quase mais 50%. Quer dizer, mais 50%. É isso que Napoleão vale. Quer dizer, é como se ele... Porque é alguém que imagina coisas que os outros não imaginam. Há um paralelo para isto curioso. O Napoleão queixava-se de não ter generais com a sua própria qualidade, não é? Sim, mas ele tinha bons generais, teve bons generais. Sucheu, Davout, Soult, etc. Mas teve muito, e generais importantes. Quer dizer, aliás, ele cria essa relação com os generais, de confiança. Uma coisa que ele precisa ter muita informação, mas precisa ter depois uma grande obediência das suas
dos seus subordinados, uma grande confiança dos seus subordinados naquilo que ele lhes diz, porque às vezes ele diz-lhes para eles fazerem coisas que são contraintuitivas, quer dizer, isto vai ser um disparate. Mas eles acreditam em Napoleão, se é ele que lhes diz, eles fazem. Há um paralelo para isto, curiosamente, na Marinha britânica, nesta altura, que é o Almirante Nelson. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, isto é alguém que é imprevisível também e que ganha batalhas, como a Batalha de Trafalgar, etc. Digamos que... De forma surpreendente. Sim, lutando contra as regras, isto é, contra as regras, de uma maneira completamente diferente. E também correndo grandes riscos. Nelson é também alguém que diz que o bom general é aquele que faz a sorte de lutar por si, quer dizer, isto é, que tenta a fortuna, quer dizer, tenta o grande risco. Napoleão faz isso. Ele tem um grande talento, ele é um oficial de artilharia muito dotado, tem uma capacidade de trabalho espantosa. Mesmo em Santa Helena, na ilha de Santa Helena, depois de 1815, ele é capaz... Os judeus, enfim, aqueles que lá estiveram com ele, eles dizem, vêm às vezes a ler 12 horas seguidas, quer dizer, ele está 12 horas seguidas a ler em Santa Helena, quer dizer, isto é, está 12 horas seguidas a ler, quer dizer, tem esta capacidade de trabalho enorme, quer dizer, dorme muito pouco, come muito pouco, aliás, ao contrário do filme, quer dizer, come muito pouco, dorme pouco e trabalha imenso, quer dizer, trabalha constantemente, quer dizer, é um grande trabalhador. Agora, claro, nós a partir daqui, e o filme podia ser um bocadinho, podia ter sido, o filme do Ridley Scott, podia ter sido uma reflexão sobre isso, que é, como é que nós devemos avaliar esta figura? Isto é, como é que devemos avaliar esta figura? Quer dizer, na altura é preciso ver, ele é adorado, endeusado por alguns em França, mas no resto da Europa ele é tratado como um monstro. É um usurpador, é um tirano, é um déspota, é um assassino, quer dizer, ele é visto da pior maneira possível. Basta consultar a imprensa portuguesa, isto é um dos países que foi invadido pelos seus exércitos, ele aqui é tratado como um horror, quer dizer, um Hitler do século, no início do século XIX. É um bocadinho isso, que às vezes as pessoas, quer dizer, provavelmente é um paralelo que as pessoas podem recorrer. Aqui está alguém que quer conquistar o mundo, que desencadeia guerras em que morre imensa gente, que traz também revoluções, traz uma ideologia. Napoleão traz uma ideologia que é, em alguns aspectos, simpática hoje em dia, depois aos sistemas representativos, quer dizer, mas era uma ideologia que causava horror para muita gente. Representa também o domínio da Europa por uma nação, não era a Alemanha, era a França, quer dizer, mas representa isso também. Agora, ele apesar de tudo, para o distinguir de Hitler ou de Stalin, quer dizer, ele não tem aquela ideia de destruir sociedades e destruir povos, como tem Hitler e Stalin. Por exemplo, Napoleão não põe em causa o imperador da Rússia ou o imperador da Áustria, quer apenas que eles o reconheçam e colaborem com ele. Em 1812, ele não quer conquistar a Rússia. Ao contrário de Hitler em 1841. Ele, em 1812, invade a Rússia para obrigar o czar a aderir ao seu sistema de bloqueio continental contra a Inglaterra. Quer dizer, são objetivos completamente... Enfim, depois aquilo há uma espécie de deriva da operação militar em 1812, acaba num desastre, mas ele não é a conquista da Rússia. Portanto, ele há uma visão diferente. Ele não é exatamente um ditador totalitário, como Hitler, como Stalin, mas ele tem alguma coisa que o torna também estranho ao nosso mundo. E essa qualquer coisa e que o liga de alguma maneira a Hitler e a Stalin. E essa coisa é a ideia da guerra como um meio de fazer política. É política para outros meios, como diz um contemporâneo de a guerra ser a política para outros meios, como diz um contemporâneo de Napoleão, Clausewitz, um militar prussiano, que escreve nesta altura um tratado sobre a guerra. Também aqui, e nós vivemos numa época, desde 1945, em que a guerra é uma coisa ilegal. A Organização das Nações Unidas baniu a guerra. A guerra só é aceitável em situações de legítima defesa. Não como um meio de fazer política. E para Napoleão é um meio de fazer política. E é um meio de fazer política que lhe permite pôr em causa outras coisas. Por exemplo, o humanitarismo. Ele diz em Santa Helena, em 1815, bem, se nós começamos a pensar só na humanidade, então não sei como é que fazíamos a guerra. E, obviamente, fazer a guerra era fazer política, quer dizer.
E, portanto, então não fazemos política, quer dizer, começamos todos aqui humanitários, cheios de sentimentalismo, etc. Não, quer dizer, portanto, ele é alguém que acha que faz sentido sacrificar a vida de imensa gente para um objetivo político, desde que tenha um objetivo. Ele diz que às vezes, em alguns casos, hesitou. Por exemplo, ele conta a história em Santa Helena de uma coisa que eu penso que agora não tenho a memória, não sei se foi em Toulon ou se foi já nas campanhas de Itália, que ele diz que teve uma visita de uma figura importante da política e que ordenou um ataque para esse visitante assistir a um ato de guerra. E ele diz, bem, ordenou, ele ficou muito impressionado com o ataque até correu bem, e ele diz, mas não foi atingido nenhum objetivo militar interessante, quer dizer, conquistaram lá uma trincheira, uma coisa qualquer assim, e morreu imensa gente. E ele diz, se calhar... Para impressionar uma visita. Só para impressionar uma visita matei talvez demasiada gente. Quer dizer, portanto, aí admite. Mas as outras centenas de milhares de mortos que ele foi... de que ele foi sendo responsável... ele provavelmente achava que aquilo fazia sentido. Quer dizer, isto é que aquilo fazia sentido. E é basicamente isso. Quer dizer, hoje em dia nós não temos... temos uma certa dificuldade em pensar desta maneira. Embora, curiosamente, como estamos a ver, no nosso mundo a guerra continua a ser um meio de fazer política. Só que nós temos o horror a isso, não assumimos isso, não gostamos disso, não apreciamos isso, temos uma certa dificuldade de o aceitar. Sim, consideramos ilegítimo, na verdade. Portanto, nós olhamos para Napoleão como alguém estranho, alguém que até pode parecer cruel, desumano. Como é que ele olharia para nós? Hipócritas, porque na prática fazem guerra à mesma, mas fazem de conta que acham que é um grande horror, idiotas, não sabemos como é que ele nos consideraria, mas, por exemplo, isso poderia ter sido um ponto de vista interessante para o filme, por exemplo. Quer dizer, isto é para um filme, isto é uma reflexão, fazer um filme que aproveitasse uma situação histórica para uma reflexão sobre... como é que se faz política, como é que se faz política com a guerra, como é que se faz política com a violência, sobretudo, com o choque, com aquelas coisas que o filme ilustra de uma maneira às vezes bastante viva, as feridas, os mortos, quer dizer, como é que contrastar isso com os salões, com os penachos, tudo aquilo. Estás-te a oferecer como argumentista? Não me estou a oferecer como argumentista, mas estou a imaginar, estou a pensar que talvez ainda... que é provável que nesta história haja um filme, quer dizer, haja um filme. Bom, só para... haja um filme, quer dizer, e que noutras circunstâncias talvez Ridley Scott pudesse ter feito esse filme, quer dizer, mas não o fez aqui, quer dizer, não foi aqui que o fez. Fez uma coisa interessante, pôs-nos todos a falar de Napoleão, quer dizer, e a refletir sobre Napoleão, quer dizer, mas... e portanto esse lado é um lado, nunca se perde nada, quer dizer, mesmo com um mau filme de história, quer dizer, desde que seja uma ocasião para falar de história é sempre interessante, quer dizer, lembrar, pôr as pessoas a ler livros, pôr os historiadores a falar, dar ocasião aos historiadores para falar. Isso também foi uma coisa que vimos nas últimas semanas em vários países, de repente os historiadores serem convocados para fazer artigos, para falar sobre o filme, para dizer o que é que estava correto e o que é que estava incorreto. Ainda tem muita força, não é? Portanto, há muita força e um cineasta, um realizador como Ridley Scott tem muita força mesmo, quer dizer, ele de facto é um dos grandes cineastas do século XX. É um dos grandes cineastas dos anos 70 e 80, sem dúvida. Mas ficou por lá. Sim, desde então. Aliás, nós estávamos, antes da conversa, a falar do grande filme que ele fez sobre a época napoleónica, que não foi o Napoleão. Exato, foi logo o seu primeiro filme. O seu primeiro, os Duelists. Duelists, um filme com Harvey Keitel, mas ainda muito novo. Isto é um filme ainda da década de 70. É um
um grande filme sobre esta filme. época. Aliás, sobre esta época. Um filme interessante, historicamente, sobre esta... São personagens de guerras napoleónicas. Sobre esta... Percebe-se muito mais sobre a época napoleónica com esse filme do que com o filme Napoleão, quer dizer, curiosamente. Porque há esse lado do risco, da audácia, do pôr constantemente as coisas em causa. Isto é, esse filme, Os Duelists, é que devia ter sido a base para o Napoleão, não foi. Portanto, ele fez um grande filme sobre Napoleão sem Napoleão, que era Os Duelists, quer dizer, e depois fez um filme com muito mais meios, com muito mais... enfim, mais espetacular, mas que não é o filme podia ter sido. Não sei se era o filme que ele imaginava. Nós nem sequer sabemos ainda, porque só estamos a ver a sua versão para a sala de cinema. Sim. Não sabemos como é que vai ser o... Vai ser espetacular. Ele só precisava ter mais uma hora, porque aquela hora vai transformá-lo. Vai transformar o patinho feio num cisne. Mas provavelmente não. Não vai acontecer. Mas, e há de facto uma série de decisões que tornaram, quer dizer, que inabilitaram o filme a ser um grande filme. Sim. Como, por exemplo, e repito os atores me parecerem demasiado velhos e, portanto, para a história, para aquela história e para tornarem a história verdadeiramente interessante. Bom, a gente que sim, acaba esta edição de E o Resto é História, com muito Napoleão, a bater também muito no filme Napoleão no Ridley Scott, mas como vocês ouviram, se quiserem aproveitem, vão não sei se tiver uma DVD-teca ou então, não sei se isto está em alguma plataforma de streaming, tentem procurá-lo. O primeiro filme de Ridley Scott chama-se The Duelists, O Duelo, em português, e é um filme de 1977, se não estou em erro. Vale imensa pena. Vale imensa pena. E outra coisa que vale a pena é estar aqui de novo daqui a uma semana. Até lá.